Boa noite, eu sou a Pamela Figueiredo e o Ela e Você de hoje está espetacular. O que temos para hoje, Campelo? Hoje nós temos reprise dos melhores momentos de todas as nossas entrevistas. Confira aí. Eu me identifiquei muito em pacientes gestantes. Então hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Que cuida das pacientes antes do parto, durante e após o parto. Eu gostava muito dessa área quando eu estava dentro da faculdade. Fiz skin, nasceu da físio, né? Que é a minha profissão. E o skin é do skincare. Hoje a Fisioskin oferece muitas coisas. Nós fazemos desde uma liberação, uma massagem relaxante, uma drenagem, até um preenchimento, um botox, um bioestimulador de colágeno, um laser lavian. O acumulador normalmente acumula aquilo que não é essencial, sabe? Entendo. Não é essencial, então tem que ter sempre uma cautela do objetivo da pessoa, o que ela quer, onde ela quer chegar, né? E mais do que isso, não é o ato do acumular. A questão do acumulador não é dele ter mais, a questão é ele não deixar ir, é o medo de perder. Eu tinha já um pequeno, né, que é autista, e na época não tinha o diagnóstico precoce como é feito agora, então assim, eu fazia as terapias nele, mas sem uma orientação. Né? Você por conta própria? Eu por conta própria. Quando o José começou a ter as primeiras habilidades, assim, que, vamos supor, o sentar, eu já achei que ele demorou, eu achei que ele demorou para andar. Isso tudo eu fui observando, mas a gente falava assim, não, vamos estimular, os médicos falavam, vamos, né, é o tempo, a criança tem seu tempo. Eu marquei uma consulta com o José, com uma médica, no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei, ela consultou o José, ela falou, mãe, eu não consulto só o filho, né, eu preciso da mãe, né. E aí ela perguntou, qual foi a pior notícia que você recebeu da sua vida? E eu comecei a chorar, porque foi no dia que eu recebi o diagnóstico. Tava recente. Eu recebi o diagnóstico e eu nem olhei pra mim. Eu peguei meu papel, enfiei na bolsa e falei, o que eu vou cuidar do meu filho? E fui embora com ele pra consulta. Mas você foi fazer um exame regular ou você já estava desconfiado? Eu senti dor. Ah, olha só. Eu senti dor. Mais uma coisa que eu fui abençoada, porque o câncer ele é silencioso, né? Silencioso. Então, quando eu senti uma dor, eu já fui ver, né? E aí eu já recebi o diagnóstico, né? Os peelings, a gente tem vários tipos de ácido, né? Que vai depender da indicação do paciente. Então, a gente tem os peelings que são para manchas, tem os peelings que são para retração da pele, né? Mas nada mais é do que um produto ácido, né? Que vai fazer uma certa corrosão, claro, dentro do controle, né? Ele tem um autocontrole e vai trazer pra gente o resultado através da renovação celular, através da cicatrização do próprio organismo. O fenol, ele é um tipo de ácido também, lá já era utilizado na década de 60, né? Então o produto ele só vem melhorando. Ele é um produto espetacular, um produto muito bem estudado, né? É um produto que tem segurança sim para ser aplicado por profissionais que tem habilitação para isso. Né? Eu tive experiência na infância de conviver com um familiar alcoólico e de carregar comigo todas as nuances desse relacionamento. Estávamos brincando às vezes numa praça, crianças, e aí passavam os familiares dos meus amigos todos bem vestidos, todos tranquilos, e de repente passava o meu familiar bêbado, trôpego, e aquilo para uma adolescente ficava marcado. A dependência química é a dependência de qualquer substância que altere o seu sistema nervoso. Quando você usa o álcool, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você fuma, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você toma um medicamento que é prescrito para você tomar um comprimido e você toma 2 ou 3, ele vai mudar, ele vai interferir no seu sistema nervoso. Isso é dependência química. Não é só de você beber álcool, não é só de você... Qualquer substância que altere o seu nível de percepção, que interfira no seu sistema nervoso. Não saia daí, que o Ela e Você de hoje só está aquecendo, só está começando.
My Lady Jane. A fantasia é ambientada na Inglaterra do século XVI, em um contexto em que a sociedade era dividida entre humanos normais, também chamados de verdadeiros, e etianos, que são pessoas que podem se transformar em animais e são vistos como a casta mais baixa da sociedade. A trama é protagonizada por Lady Jane Grey, uma nobre inglesa que assume a coroa e passa seu curto reinado tentando promover a unidade entre as duas classes. Acha que pode escapar do seu destino. Até que ela descobre o desejo à primeira vista. O que é que você deseja? Independência. Boa noite! Vem comigo. Eu não, tô doido. Precisa de uma adaga. Isso não é uma adaga. Isso é uma adaga. Sempre tem poder se você souber jogar o jogo. Eu vou ser a rainha. Essa história se passa na escola de Maxton Hall, onde Ruby estuda como bolsista. Lá, ela descobre um super segredo e James, como reflexo, tenta silenciá-la. Do contato entre os dois, nasce o romance que promete permear a série. A narrativa é marcada pela brutal diferença social entre os dois, já que ele é rico e ela faz parte da classe trabalhadora. Ignorância. Oi. O que você viu na sala do Sutton nunca aconteceu. Você é muito mais idiota do que eu pensava. Eu não sei qual é a sua, Bella. E eu não dou a mínima. Alguém como você não pode prejudicar alguém como nós. Mostra pra aqueles idiotas. O jogo do amor e ódio. Essa é uma comédia romântica, lançado em 2021. O filme gira em torno de dois assistentes de CEOs que trabalham em uma editora de livros e vivem diariamente em pé de guerra. Lucy é uma garota bagunceira e competitiva que ama livros desde a infância e sonha em subir de cargo. Para seu azar, Joshua é igualmente competitivo, minucioso, adora corrigir os erros gramaticais dela, é organizado e dedicado. Wowzers, what's the occasion? Psychological warfare. I wonder what it's like to use raw animal magnetism as a weapon. I had some weird dreams last night. I was in bed, naked. I have a theory. What are we doing? Então, Jaqueline, eu vi que tua história ela é repleta de reviravoltas e uma das coisas que me chamou muito a atenção, que até eu acredito que é importante, você falou muito do estudo. Como que foi isso na tua vida, o estudo para você? Sim, o estudo foi uma virada de chave definitivamente na minha vida, porque eu vim de uma família que não que não dava importância, mas que nunca teve uma condição, né, de manter os filhos na escola, vamos dizer assim. Só que aos 17 anos, a minha irmã se casou e o marido dela, para você ver, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, né? O marido da minha irmã que veio com esse pensamento diferente para dentro da nossa família, de que estudo mudava a nossa vida, né? E aí, como eu era a irmã mais nova, a caçula de casa, né? Eles me pegaram e falaram, vamos fazer a Jaqueline mudar esse pensamento. Não que eu não achasse importante estudar, mas eu não via assim, a faculdade como algo que fosse mudar a minha vida. E foi o que aconteceu, né? Eles me incentivaram, me ajudaram muito e foi quem me influenciou a estudar para me formar.
E é bom ter essa rede de apoio de pessoas que influenciam positivamente a gente, né? Eu tenho comigo, Jaqueline, que estudar e trabalhar é um composto, são duas atitudes que fazem a gente mudar, de patamar, e a gente percebe muito na tua história. E desse ponto, quando ele trouxe isso para você, o que passou, como é que você assimilou isso? Vou estudar, foi fácil, não foi? Você reagiu de forma positiva ou não? Não, no início, como eu não tinha isso, né, desde pequena ali implantado, no início eu pensei, nossa, vou ter que estudar mais então, né? Eu já estava terminando o 3º ano e aí eu falei, eu vou ter que ir para a faculdade então. E aí eu não reagi muito bem, mas também não neguei, né? Então eu vim para Cuiabá, eles já estavam morando aqui. Você veio de onde? Eu vim, nossa, essa aí é uma história longa, mas assim, eu nasci em Colorado do Oeste, Rondônia, com 4 anos. Eu fui para Colniz, aqui no interior de Mato Grosso. Isso. Aos 17 anos, eu saí de Colniz e fui para Juína. Juína, eu fui para Vilhena, e de Vilhena eu vim para Cuiabá. E aí, aqui em Cuiabá, eu cheguei em 2013, em março, prestei vestibular, inclusive nem foi na minha profissão de hoje, né? No início eu queria ser arquiteta, então eu prestei vestibular para arquitetura, mas logo no 1º semestre eu percebi que não era o que eu queria para mim. Eu percebi que eu não tinha o dom de ser arquiteta de casas, né? Da arquitetura numa forma industrial, vamos dizer assim. Eu percebi que eu queria, através do meu trabalho, né, da minha profissão, estar em contato e ajudar pessoas. Não que a arquitetura não ajude, ela realiza sonhos de casas, né? As pessoas têm sonhos de ter casa. Mas eu queria esse contato mais próximo com as pessoas mesmo, sabe? E foi isso que me fez olhar para a fisioterapia de uma forma diferente, né? A fisioterapia, ela é uma profissão muito linda em todas as áreas que a gente segue. Então, foi isso que me fez daí começar a faculdade de fisioterapia. Eu comecei a mandar mensagem para Renata, que hoje é minha sócia. E assim, não foi inicialmente chamando ela para ser minha sócia. É porque eu ia abrir uma sala de fisioterapia para mim atuar e eu queria abrir uma outra sala de estética, né? Porque a estética hoje é algo que toda mulher procura, toda mulher quer, né? Então... Eu vou te falar que não é só mulher, viu? Homem agora. É verdade, os homens aí a prova, também. Campelo é extremamente vaidoso. Cada dia mais os homens, né, estão se conscientizando que estética não é só para a mulher, né? Que ele também pode se cuidar e deve, inclusive, né? O envelhecimento para o homem não precisa ser algo ruim, pode ser algo bom também, né? Então as mulheres se cuidam muito, os homens também podem se cuidar. Mas, e aí eu comecei a fazer perguntas para ela, né? O que eu preciso ter numa sala de... A Renata, ela é biomédica esteta, né? Então a especialização dela é na área da estética. E eu comecei a perguntar o que eu preciso ter na sala para ter uma sala de estética. Que ela trabalhava na primeira clínica que eu trabalhei antes de sair do hospital. E aí ela começou a me dar dicas, né? Você precisa ter isso, aquilo, assim, assim. Eu falei, vamos fazer uma reunião para você me ajudar, eu anotar tudo que precisa, assim, para me conversar com você. E foi nessa reunião que eu confesso que não foi planejado, nem da parte dela, nem da minha, né? Que eu falei, você não quer ser minha sócia? Assim, foi do nada, sabe? E ela do nada falou, quero. Então foi muito assim, sabe? Eu já conhecia ela como profissional, né? Eu era paciente dela, eu fazia procedimentos com ela, então eu já conhecia o trabalho dela. Eu tinha confiança. Confiança, exatamente. Que é fundamental, né? E como eu trabalhava na mesma clínica que ela, uma coisa assim, gente, que nós valorizamos muito, é você ser transparente. Com o paciente, totalmente transparente com ele, né? Qualidade do seu atendimento, dos produtos que você usa. Então, eu sabia muito da índole da Renata nesse ponto. E eu admirava muito isso nela. Então, assim, eu chamei ela para ser minha sócia sem um pingo de medo, assim, de receio. E Deus foi muito bom porque ela aceitou. E hoje a Renata é meu equilíbrio lá dentro da clínica, né? A gente brinca que o que eu não tenho, ela tem. E o que ela não tem, eu tenho. Vocês se complementam. A gente se complementa. Eu brinco com meu marido que eu falei, olha, eu casei com a Renata, viu? Porque a gente é sócia, então... É só um modelo diferente de casamento, né? É verdade. E aí nasceu a Physiskin? Isso. A Physiskin foi um dos primeiros nomes que a gente escolheu para a clínica.
Mas assim, a gente escolheu um monte, é muito difícil, né? Eu não imaginava que fosse tão difícil escolher um nome. Eu acho que o mais difícil foi isso, sabe? Não foi comprar os materiais, fazer a reforma, foi escolher o nome. Foi uma das últimas coisas que nós fizemos. Mas o Físio Skin nasceu da físio, né? Que é a minha profissão, e o skin é do skincare. Eu imaginei que fosse do skincare. Eu ia até me antecipar aqui. Eu falei, não, deixa a doutora concluir. Mas eu imaginei. Porque a gente quer que a pessoa entenda que tem fisioterapia, mas também tem o skin, do skincare, né, do cuidado com a pele. Do embelezamento, exatamente. Né? Da beleza. Da beleza. A gente vai utilizar agora que está todo mundo falando das emoções, dos sentimentos, por conta do filme Divertidamente, né, que saiu agora a versão 2. Eu ainda não assisti. Vai assistir, que eu vou assistir de novo. A gente vai falar muito sobre esse filme durante os próximos programas nossos aqui, porque tem muito ensinamento. É um filme que é tido como infantil, mas eu acredito que tem muito mais ensinamento para os adultos do que para as crianças, viu? Vale a pena assistir. Com certeza, já vou anotar lá na minha agenda que a minha próxima programação já é conferir tudo que você está falando. E a pauta, a gente vai falar sobre acumuladores de emoções, Pamela. Olha que coisa. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar de acumuladores. Acumuladores de objetos, né? Que eles sempre têm um gatilho que desenvolve isso. Mas o gatilho nada mais é que emoções que a pessoa vive, né? Então, eu vejo, até tem um programa bem famoso sobre acumuladores de objetos, onde eles sempre tiveram um transtorno na infância, ou carregam algum sentimento, carrega com eles. Normalmente as pessoas têm, né? Só que uns desenvolvem e outros não. Então, é mais comum do que a gente possa parecer, tá? Essa questão. Aqui em Cuiabá mesmo, tenho certeza que já devem ter visto, tem um rapaz que ele acumula objetos e ele vai colocando ali na prainha, ele coloca no canteiro, ele espalha no canteiro esses vários objetos. Tem um outro lá perto da antiga Patotinha, só os antigos vão lembrar onde que eu lembro Patotinha, ali na esquina da Isaac Póvoas. Eu era muito criança, mas era onde a minha irmã mais velha costumava ir. Nelimar, se você estiver assistindo, me desculpe, não é velha. Velha não é o termo certo, mas é que você, na época, era quem frequentava. Então, por detrás dessa acumulação, que nem você fala de objetos, que isso é o comportamento, né? Por detrás disso, existe as crenças centrais da pessoa, e existe o pensamento, existe o sentimento para ter o comportamento. Então, quando fala acumulador de um objeto, para acumular esse objeto, ele tem um sentimento antes disso. Não é simplesmente o objeto em si, é um sentimento antes, né? E existem os sentimentos disfuncionais, que eles vão além daquilo que a gente considera que é aceitável, vamos dizer assim, na sociedade. Existem alguns comportamentos que a gente fala assim, ele é um comportamento tá normal, coisa parecida, mas esse normal, esse equilibrado, ele não é aquela coisa, uma linha tênue, assim, retinha de equilíbrio, né? A gente tem altos e baixos, que nem a gente acorda muitas vezes de bom humor, a gente acorda outras vezes de mau humor, sem um motivo aparente. Exato. Linha normal seria, tem gente que acumula até animais, né? Seu normal seria o quê? Ter até uns 12, e aí a pessoa tem 50, 100, isso, né? Aquele muito, exagero, né? Isso é muito relativo, né? O acumulador normalmente acumula aquilo que não é essencial, sabe? Entendo. Não é essencial, então tem que ter sempre uma cautela do objetivo da pessoa, o que ela quer, onde ela quer chegar, né? E mais do que isso, não é o ato do acumular, que é engraçado, a gente fala do acumulador, né? Porque o acumulador, ele se confunde também com o colecionador, né? Também tem isso, são coisas distintas. Mas no fundo a essência pode ser a mesma. A questão do acumulador não é dele ter mais, a questão é ele não deixar ir. Não deixar ir, é o medo de perder, sabe? É o medo de perder que faz ele acumular. Então,
A gente pode falar de várias situações, é uma coisa que você pode abrir um leque enorme. Por exemplo, tem gente que vive num relacionamento tóxico e não deixa a outra pessoa ir por medo de perder. Eu vi um caso, Campelo, a senhora, ela tinha separado, mas ela não deixou as roupas do marido saírem de dentro de casa. Pois é, o sentimento que está aguardado naquele processo, né? Sim. São coisas assim, Pamela, que a gente tem que tomar muita cautela, porque tudo é muito relativo. Então, tudo depende. No caso desse que você falou, não deixar, pode estar passando a fase do luto, né? E também a gente não pode simplesmente falar assim, olha, joga tudo fora, descarta. Não tem que viver o luto. Ele é importante. Viver o luto. Então, como você pode falar, quando você está falando de emoções, o leque ele começa a aumentar, ele vai para diversas possibilidades, né? Então é tudo muito relativo. Especificamente, dentro da questão das pessoas que acabam acumulando e acumulam bens materiais, o que está por detrás é o que ela vai perder se ela deixar ir aquilo ali, né? Então, aí você falou em determinado momento, pode ter sido trauma? Sim. Pode ter sido trauma, pode ter sido na infância uma pessoa que teve falta de muitas coisas, sabe? É uma pessoa que tinha alguma coisa que ela gostava muito e alguém tirou dela, sabe? Então isso vai trazendo e vai trazendo para dentro da pessoa aquela necessidade de ela não descartar nada. Então ela vai juntando. Eu lembro que eu morava num outro prédio, lá tinha um rapaz, ele também era acumulador, né, de tudo. E ele acumulava tudo? De tudo, inclusive lixo. Eu tinha já um pequeno, né, que é autista, e na época não tinha o diagnóstico precoce como é feito agora. Então, assim, eu fazia as terapias nele, mas sem uma orientação, né? Você por conta própria? Eu por conta própria. Fono, psicóloga, terapia ocupacional, ecoterapia. Mais ou menos quantos anos isso atrás? Mais ou menos 10 anos atrás. Ninguém falava ainda muito ainda. Ninguém falava, não era uma coisa bem, era um desconhecido, né? O diagnóstico naquela época vinha com 7 anos de idade do autismo. Então, se descartava todo um período até para você chegar e falar, não, realmente é autismo. Só que o que se descartava junto era um período de plasticidade, né, do cérebro, que é quando criança, né, o cérebro tem uma plasticidade muito grande que pode fazer muitas mudanças, né? Sim, você tem que estimular, né? Tem que ter estímulo, né? E que bom que hoje já mudou, hoje já tem o diagnóstico precoce justamente visando esse estímulo de forma precoce. Mesmo com esse diagnóstico precoce, tem gente que é diagnosticado com 24 anos. 24 anos. Que a gente viu há poucos dias na TV, se eu não me engano, foi a Leila Moreno. Ela foi diagnosticada agora, né, há pouco tempo. Tem várias pessoas, vários atores, né, sim, personagens estão sendo diagnosticados e, de certa forma, eles até apresentam um certo impacto, né, de serem diagnosticados com autismo já tardio, né? Mas como é que foi no início? Quando você... qual dos dois meninos? O José. O José. Quando o José nasceu, como é que foi? Então, quando o José começou a ter as primeiras habilidades, assim, que, vamos supor, o sentar, eu já achei que ele demorou, eu achei que ele demorou para andar, e isso tudo eu fui observando, mas a gente falava assim, não, vamos estimular, os médicos falavam, vamos, né, é o tempo, a criança tem seu tempo. Na minha época ainda escutava isso, né, hoje em dia acho que não tem mais. Eu escutei isso. Então, e a gente foi caminhando aos poucos, conforme eu sabia. Chegou na época da fala, a fala não veio. Entendeu? Então, assim, 1 aninho não falava, 2 aninhos não falava. E, assim, isso me agoniava muito, né? Mesmo colocando na escola, né? Eu falava, não, mãe, coloca na escola, né? Na escola vai resolver. É falta de estímulo. E aí, é engraçado que quando o José nasceu, eu tinha passado num concurso público, né? E eu tive que assumir. Então, eu falava assim, não, mãe, é falta de estímulo, não está estimulando direito. Eu falava, meu Deus, é culpa minha. Eu fui assumir o concurso, deixei... E porque a mãe se culpa, é uma tendência, isso, né? uma tendência da mulher. Fala, será que fui eu, né?
omissão, eu fui omissa, omissa, né? São tantas coisas que a gente se questiona, né? É o que é normal, a mulher sempre, ela, na verdade, é o que antigamente acontecia. A mulher era já criada, né? Que era o normal. Ela era criada para cuidar dos filhos, do marido Cedular, né? e da casa. Então isso acaba que a gente se culpa, porque a gente vê aquilo, nossa, minha mãe cuidou de mim, eu sou perfeita, eu não cuidei do meu filho, e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. E a gente traz memórias ancestrais, né? Já entrando na constelação. Exatamente. A memória da nossa consteladora, gente. Memórias da nossa ancestralidade, né? Das mulheres que saíram para desbravar e ficaram, né? Essas memórias de culpa, né? Também. Mas no início que você estava até falando para a gente, antes da gente começar a entrevista, que quando você percebeu isso, né, apesar de você ter essa agonia, ter essas pessoas falando, não, falta de estímulo, faz isso, faz aquilo, você não se deu por vencida, não, né? Isso. Eu comecei as terapias por minha conta, né? Eu levei ele na psicóloga, eu levei ele na fono e fui fazendo, mesmo sem nenhuma orientação, eu fui fazendo, a gente foi buscando alternativas, né? Fui buscando alternativas. E aí teve um dia que eu assisti um programa de TV e tinha um médico dando uma entrevista, e um médico de São Paulo, e eu vi ele falando sobre o autismo. E eu falei assim, nossa, ele está descrevendo meu filho. Ele está falando sobre o José, né? E como é que foi teu sentimento quando você percebeu isso? Então, é engraçado, né, que muitas mães falam assim, o luto do autismo. Eu não tive o luto do autismo, porque assim, eu estava tão assim, engajada em buscar o que era, porque assim, eu sabia que tinha algo. O sentimento de mãe, né? Quando você é mãe, parece que você sente o que o seu filho está sentindo. Sente, né? Então você sabia que algo estava errado. Algo estava errado. Né? E eu não sabia o que era. Camila. Então, quando ele falou para mim, foi, opa, nossa, foi um alívio até. Tipo, nasceu, né? Nasceu a possível... Já sei um caminho. Isso. Exatamente. Né? Graças a Deus que você não ficou ali. Não, pelos primeiros diagnósticos, né? Não, é falta de estímulo, é colocar na escola. Você não buscou real causa. E aí fui para São Paulo com ele. Quando ele entrou no consultório, o médico de pronto falou para mim, mãe, qual a sua dúvida? Tipo, qual a sua dúvida? Porque para ele não tinha dúvida, né? Aí eu falei assim, expliquei para ele, ele falou, não, mãe, é um autista clássico, né? E aí eu falei para ele, aí ele perguntou, ele tem medo de personagens de festa infantil? Eu falei, ele tem muito medo. E aí ele falou assim, eu fui no aniversário, Guilherme, 8 anos, aí ele falou assim, mãe, ele lê, porque ele, né, Guilherme, 8 anos, ele deve ter visto, né? Aí eu falei, lê. Tipo, ele tinha 3, 4 aninhos. E aí ele ficou impressionado. Aí ele falou para mim, mãe, devido ao estímulo precoce, né, muitas características do autismo ele perdeu, muitas ele não vai adquirir. Aí ele me explicou, ele falou assim, isso se chama plasticidade neural. Né, até os 2 aninhos tem uma janela que é muito maior do que em outras idades, quando a gente vai crescendo. E você aproveitou essa brecha. Você entrou nessa janela e você conseguiu fazer muitas alterações para ele. Mas conta, como que você entrou nessa primeira janela, a questão da bolinha de sabão? Então, como ele não falava e ele não olhava, ao primeiro momento eu achei que ele tivesse algum problema de audição, porque eu chamava e ele não me respondia. E aí um dia, brincadeira, como eu tinha meu mais velho, né? Então meu mais velho estava sempre brincando, chamando ele. Diferença de quantos anos? 2 anos. 2 anos. E aí eu percebi... Como você já tinha o mais velho, você sabia, Exatamente. Né? Você já tinha essa experiência. Eu já tinha os parâmetros, né? Eu já conseguia comparar. Exato. Exatamente. Então, assim, aí com a bolinha de sabão, eu vi meu mais velho brincando e eu vi que ele mexia o olhinho. E aí eu coloquei a bolinha de sabão nele. E cada vez que eu colocava a bolinha de sabão, eu via o movimentinho dele. E aí eu fui aí. Aí eu falava, que lindo, você me olhou. Aí ele virava pra cá, nossa, como seus olhos são lindos. E fui estimulando. Com isso, ele começou a me perceber. Aí a médica me avisou, falou, olha, Camila, então agora ele já sabe que ele existe. Porque quando o bebê, a criança, olha pra mãe, ele se vê.
Entendeu? Tem Como se uma fosse conexão, tem uma né? conexão. Então, com o olhar dele que estava perdido, agora ele sabia que eu existia. Exato. Então, ela falou, agora ele vai começar a te imitar. Aí vem a educação, a gente educa com os nossos exemplos, né? Com certeza. E aí ele começou a me imitar. Eu falava, José, ele repetia. Ela falava, ótimo, a gente já deu mais um passo. Agora ele vai pegar fala de personagem de TV. Aí, às vezes eu perguntava uma coisa para ele não respondia com as palavras dele. Mas ele tinha uma frase de um personagem que ele encaixava ali. E aí a gente começou a se comunicar. E aí foi indo, foi evoluindo. Hoje o José tem 10 anos, fala 10 idiomas. Olha só. Olha. É apaixonado por sistema solar, mitologia grega, romana, Shakespeare. Gente! Você usou muito bem essa janela. E ele foi indo, entendeu? Mas não, essas altas habilidades dele não foi um estímulo que eu trouxe, né? Isso daí já foi partindo dele. Desse estímulo que ele foi se desenvolvendo, assim. Sabe quando você fala assim que ele te observou, a gente, na psicologia a gente fala, né? O eu só existe a partir do momento do outro, né? Se não fosse o outro, não existe o eu. Exato, né? é Então, exatamente isso. Isso é para todos nós, independente de quem que seja, né? A gente o nosso cérebro ele foi concebido para a gente viver em grupos, né? É até emocionante, até chega a arrepiar quando você contou essa história da bolinha de sabão e ele mexeu o olhinho, eu fico imaginando a tua emoção de ver isso daí, sabe? Eu tenho outras amigas que têm crianças autistas e a gente comenta assim, né? E eu falo assim, não só as autistas, mas eu imagino que todas as mães que têm um filho especial, né? O que para outras mães é comum, assim, né? Pra gente, assim, é um feito imenso. Tipo assim, o olhinho que virou pra gente é uma comemoração. Ganhei um mundo, né? Ganhei um mundo, porque assim, é uma coisa que, tipo assim, não tava ali pra ele fazer. E quando ele faz, assim, conseguir dar um passo, vamos supor, esse final de semana nós fomos no shopping, ele encontrou um amigo, e o amigo veio cumprimentar ele parou para cumprimentar e conversar. Nossa, pra mim, assim, é uma coisa fora do comum. Imagina a sua assim, emoção ao ver ele parando e cumprimentando o amigo. Então, assim, tem coisas que parecem ainda saber normais. que toda essa reação, quem contribuiu para isso foi você, lá atrás, quando viu que... Olha, o João fazia isso e o José não faz. O José não faz. Tem alguma coisa. E assim, Camila, tem um negócio assim que é muito seu e que é um exemplo, que nem a Pamela falou, que é inspirador. Porque você poderia ter detectado e ter travado e ter começado a se questionar, sabe? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso e você não. Você foi, não, eu vou lutar, vou buscar, vou procurar uma alternativa e olha só. Eu sempre penso assim, sabe? Se veio para mim, né? Eu penso assim, um filho é um presente de Deus. Nossa. Se Deus te mandou um presente especial, que precisa de algum cuidado especial, que precisa de algum olhar diferenciado, se Deus falou assim, não, esse daqui vai para você, você dá conta? Né? Então, assim, a gente tem que pegar essa força, né? Não é assim, você ter um otimismo exagerado, não, é você ter essa força, tipo, eu dou conta. Veio pra mim, eu falava pra ele, José, eu não sei por que você me escolheu, mas agora você vai ter que me aguentar. Você tem alguma dúvida do porquê hoje, Camila? Não, hoje não tem mais dúvida, né? Isso que é o bonito, sabe? Camila, ele nasceu para você e quando você nasceu, você já estava destinada a ser mãe dele. Ai, que linda, né? Porque se não fosse você a mãe dele, talvez ele não teria o resultado que ele teve. E às falar vezes... 10 línguas, ser apaixonado pelo sistema, né? E às vezes eu recebo muitas mães, né, que conhecem a história do José, que chegam até mim, né, e falam, e agora eu fui no médico, o médico falou que pode ser autismo. Eu falo assim, olha, se o médico te falou, agradeça a Deus, porque você está tendo uma oportunidade que muitas mães da minha época não tiveram, que é um diagnóstico precoce, né? Que é poder você olhar cedo, você intervir, você fazer terapias, entendeu? Então, assim, muitas crianças, se tivessem tido a oportunidade que você tem hoje, eu falo assim, as pessoas que recebem esse diagnóstico, né? É difícil? É difícil, não é fácil, né? Eu falo assim, nenhuma criança é fácil. Educar é difícil, né? Às vezes tem coisas que é mais fácil com o José do que com o meu filho mais velho, né? Então, assim, o educar de uma forma geral é difícil. A gente só vai por um outro caminho.
Então, às vezes, elas chegam angustiadas. E eu sei, né, eu sei que é difícil você receber um diagnóstico, já passou né? por isso, né? Mas, assim, apesar da dificuldade, quando a gente tem um diagnóstico precoce, é mais fácil. A minha opinião sobre isso começa lá da base, né? Onde a gente não tem proibições sobre esse tipo de curso online, né? Então, assim, toda e qualquer pessoa, ela tem acesso a esse curso, ela não tem habilitação para isso, né? Inclusive, também a gente tem vários casos de autoaplicação, né? A pessoa compra na internet e auto se aplica um produto que é tão tóxico como o fenol. O fenol, como a senhora falou até previamente para nós, né? Não é simplesmente aplicar o produto na pele e ter os seus benefícios, né? Existem outros fatores que devem ser levados em consideração até para definir, se eu não me engano, a senhora me corrija, ele tem um percentual para você aplicar, né? Exato. Na verdade, hoje os biomédicos, dentistas, farmacêuticos, a gente pode aplicar o fenol light, que é um fenol muito abaixo da concentração, que o fenol médio e profundo, que são utilizados pelos médicos, dermatologistas e cirurgiões plásticos, né? Porque esse tipo de procedimento tem que ser realizado em hospital. Doutora, hoje é muito comum, né, você ter acesso aos cursos online, e não ser profissional da área, não ser um esteticista, que é o mínimo para você estar aplicando um peeling, né? Mesmo que seja um peeling leve, né? Que é mais uma esfoliação na pele. E tá de livre acesso. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Então, hoje está bem banalizado, tanto os cursos quanto adquirir o produto, né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem... se ele fosse vendido da forma correta, para o profissional correto, né? Ia evitar bastante situação, assim como os remédios de tarja preta, né? Que só podem ser vendidos com receita e qualquer pessoa hoje... Então eu, tem acesso. Como não profissional, consigo ter acesso ao fenol e fazer uma auto-aplicação. Não sei como que você consegue. Não, eu não consigo. Não, eu como profissional gostaria de saber como assim... As pessoas conseguem ter esse acesso, né? Tanto é que o Conselho Regional de Medicina em São Paulo, ele solicitou a suspensão da comercialização em nível nacional, né? Até que seja investigado esse caso do rapaz que faleceu. Eu acredito, a senhora como profissional, que deve ter estudado muito para chegar nesse ponto, é amparada, né? Acho que ele diz até que não está amparada por lei. Sim, profissional, Camila, né? Quando fiz o curso, eu fiz com um farmacêutico responsável, que para mim comprar o fenol dele, eu tinha que ter a habilitação do curso com ele, né? E a gente não paga barato por isso, né? Imagino. Então, assim, você vai e depois vê que a pessoa que não teve nenhum tipo de graduação, muito menos pós-graduação, não que os cursos online, eles são... mais ou menos, né? Exato. Piores, né? Exato. Eles deveriam ser usados para a gente estar fazendo aperfeiçoamentos, né? E não aprendizado, né? Sim, é uma complementação. Exatamente. Então, assim, eu de verdade não sei porque eu, por exemplo, para mim adquirir o meu produto, eu só posso comprar de uma certa indústria, de uma certa farmácia e preciso da habilitação para isso. E imagina, então, isso que deve estar sendo vendido na internet aí, imagina a qualidade disso, ou a não qualidade, no caso, né? Não tem nenhum tipo de regulamentação a medicação, né? Ou seja, a gente não sabe a concentração correta, né? A gente não sabe com o que é misturado, a gente não sabe absolutamente nada, né? Nada. A internet está a terra de ninguém, praticamente, né? Eu, como profissional, todos os meus produtos são adquiridos de fornecedores que têm habilidades para estar vendendo aquele produto, porque até mesmo um ácido hialurônico, hoje, compram na internet. Imagina. E da onde isso, que é aquele produto? Pois o que é aquele produto? O que está naquele produto, né? Qual a composição real daquele produto? A responsabilidade é minha, né?
Porque aí pode ter reações, né? Então, a gente vê na casa na internet de pessoas que muitas vezes perdem até parte do corpo por usar produtos inadequados, né? Sim. O custo da beleza versus o valor que a pessoa está predisposta a pagar por isso, né? E assim, o que eu acho legal também a gente falar é que o paciente é leigo, né? O paciente chega, a pessoa dá a proposta do tratamento. E muitas vezes faz uma certa pressão. Valores atrativos, por quê? Porque não custou caro aquele produto que não é de boa índole, não gastou com curso, né? Sim. Então o preço vai lá embaixo, a pessoa se atrai por aquilo. Mas o peeling, ele é um procedimento invasivo, né? Então ele precisa ter um mínimo de antisepsia para ser aplicado, qualquer peeling, né? Então assim, são coisas que não é simplesmente só o produto, é a forma como é aplicado, a biossegurança para ser aplicado, né? Então tudo isso entra. O caso do paciente que estávamos falando, ainda não tem nada concreto o que levou ao óbito. Sim. Né? Mas existem várias possibilidades. E é uma coisa bastante importante, inclusive, da gente falar. E eu acredito até que, a partir do momento dessa regulamentação, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu agora, acredito eu, com os remédios de tarja preta. Então, ele precisa de uma regulação, precisa de uma receita para você comprar um remédio. Não está aí livre para qualquer pessoa. Eu acredito que isso vai ser um benefício para as pessoas, para os profissionais que nem a senhora, que agem corretamente, que fizeram o curso correto, que buscam o melhor produto para indicar para o paciente, e isso é uma coisa também interessante, que a partir do momento que tem essa regulamentação, a gente sabe que o pilinifenol ele faz maravilhas, né? Sim. E isso a gente gostaria de saber dessas maravilhas que ele proporciona para as pessoas. É um produto muito bem estudado, tecnologia, né, aperfeiçoou bastante esse produto. Então ele sim é um produto de resultados muito bons, quando bem indicado e aplicado corretamente. Então, a senhora trouxe aqui para nós vários assuntos, quando a gente estava conversando sobre dependência química, que é uma discussão muito vasta hoje em dia, não é? E conta um pouquinho da sua história, como que a senhora chegou até aqui, de jornalista e agora a senhora é especialista no combate à dependência química. Então, Carlos, boa noite para você boa também, noite. Boa noite para você que nos escuta. Então, eu sou jornalista, eu iniciei minha trajetória em rádio lá no interiorzinho do Ceará há mais de 30 anos. Fui para Paraíba, estudei e depois vim para Mato Grosso, passei na cidade de Pontes e Lacerda e cheguei em Várzea Grande. E comigo, durante toda essa trajetória, eu trazia as minhas experiências. Né? Eu tive experiência na infância de conviver com um familiar alcoólico, e de carregar comigo todas as nuances desse relacionamento. Muitas crianças, estávamos brincando às vezes numa praça, crianças, e aí passavam os familiares dos meus amigos, todos bem vestidos, todos tranquilos, e de repente passava o meu familiar bêbado, trôpego, e aquilo para uma adolescente ficava marcado. Então, a minha vivência com o álcool começou muito cedo e eu comecei a ser afetada. Quando eu conheci a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que esse meu familiar começou a frequentar, eu descobri que existia uma outra irmandade chamada Al-Anon, que era para os familiares e amigos. E eu passei a ir às reuniões, mas naquela época eu era muito jovem, eu era adolescente, e eu larguei o trabalho. Fui fazer faculdade, conheci uma pessoa, me casei e reproduzi a vivência que eu tive na infância. Casei-me com uma pessoa que tinha problema de alcoolismo. Olha que coisa, né? Veio a convivência, o divórcio e eu fiquei sozinha novamente. Mato Grosso, trabalhando, jornalista, casei-me novamente e de novo eu me casei com uma pessoa que tinha a dependência. Então estava na sua jornada, acho que no seu propósito de vida você atuar nessa área, né? Exatamente. Então, não é propósito, é nisso que é importante nós discutirmos que não é propósito de vida, é conexão.
É muito mais, né? É mais do que isso. É algo que me leva a escolher um universo parecido com o universo que eu sempre tive. Que a afetividade da minha infância foi maior do que a situação do alcoolismo que eu vivi. Então, a gente trata como algo que a gente não entende o porquê, a gente recai nas mesmas situações. Eu vou contar uma coisa para vocês que é muito interessante. Fiquei viúva. Estava com uma amiga minha na casa dela um domingo, um ano depois da viuvez, o filho dela olha para mim e fala assim, Maria, já está na hora de você arrumar outra pessoa. Eu falei, ai, para. Ele falou, olha, tá passando um jogo na TV, você vai escolher um jogador. Aí eu falei, então tá, brinquei com ele, adolescente. Falei assim, o número tal. Ele falou, o apelido dele é Pinguço. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele bebe demais no final de semana e chega atrasado nos treinos na segunda-feira. Parece uma sina, né? Cara, aquilo caiu a minha ficha. Eu não estou curada, eu não estou bem, eu vou escolher novamente relacionamentos que me levem a esse universo. E aí eu voltei para as salas dos grupos anônimos e eu fiz um tratamento e eu fiquei lá por quase 8 anos. E aí depois eu arrumei um relacionamento e hoje estou casada com alguém que não bebe e que não fuma. Olha o que a senhora está trazendo aqui. Então, o que eu estou trazendo aqui é que a gente escolhe pela conexão daquelas vivências que nós temos ao longo da vida. E que é tão forte o problema da dependência química no outro, no familiar, nas pessoas que estão ao redor, que as suas escolhas vão ser afetadas. Vão ser afetadas. Então, eu assim, achei interessante, lindo, fundamental e importante falar que a senhora buscou ajuda na associação. A senhora não era dependente química, mas a dependência química afetava a vida da senhora e lá a senhora conseguiu se resolver, encontrar um caminho que inclusive a fez estudar cada vez mais esse assunto, né? Então, aí como veio o estudo? Nessa irmandade que eu frequentava, a gente tem um lema que é levar a mensagem. E eu acabava indo em escolas, em muitos lugares para levar a mensagem. E uma certa vez eu acabei ministrando uma palestra numa faculdade e uma pessoa da área de psicologia veio me questionar por que eu estava dando palestra na área de dependência química, de saúde mental, se eu era jornalista e não da área de saúde mental. Aí eu falei, tá na hora de eu buscar uma profissionalização disso. E aí eu voltei para a universidade e fiz a especialização em dependência química para ter a parte fisiológica, para saber falar um pouco mais sobre dependência química, com direito hoje de falar sobre dependência química como uma especialista.